8 horas. Vamos lá? Então vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, o nosso mestre maior, a quem agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, mais esta vez, para que possamos todos nós refletir sobre os seus ensinamentos, aquilo que ele nos disse há 2000 anos e que até hoje não é tão bem compreendido por todos nós. Precisamos buscar esse entendimento. As lições ficaram, estão aí. Entretanto, não basta ler. É necessário compreender, é necessário raciocinar sobre os ensinamentos de Jesus, porque a cada situação, a cada episódio, a cada momento, nós temos a oportunidade de colher ensinamentos novos. Precisamos, então, nos debruçar sobre os seus ensinamentos, sobre aquilo que ele nos deixou há 2000 anos atrás e que continua nos deixando através de um livro, através de um amigo, de uma palestra, de uma missa, seja o que for. Nós temos sempre a oportunidade de colher ensinamentos novos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal. Andinha, Vanessa, tem mais gente aí, né? Um grande abraço e é bom a gente sempre estar junto, né? É uma delícia. Bom, nós fizemos há 3 semanas atrás uma introdução da parábola do filho pródigo. Depois teve o Dia dos Pais, a gente teve que interromper, falar sobre o Dia dos Pais. Semana passada nós falamos a parte inicial da parábola e discutimos não só aquilo que podíamos analisar do ponto de vista material da parábola, mas também aquilo que colhemos como informação espiritual. E aquilo, a semana passada, contemplou 2 faixas da parábola. E hoje nós vamos continuar um pouquinho. Só que nós temos que sempre rememorar um pouco daquilo que foi dito antes, para que a gente não perca, porque senão nós nos perdemos e de repente vai ficar meio confuso, né? A parábola do filho pródigo foi contada, voltando um pouquinho na época, Jesus, há 2000 anos, quando ele era interrogado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos escribas, que se sentiam todos eles perfeitos, sabiam tudo, tinham muita intimidade com Deus, era o supra-sumo. E taxavam aqueles que falhavam, que erravam, os publicanos que cobravam impostos, as meretrizes, seja quem for. Eles taxavam de pecadores e não davam chance nenhuma. Então, Jesus, vendo essa situação, ele narra a parábola do filho pródigo, dizendo que um homem tinha 2 filhos. O mais novo, ou seja, aquele que era menos experiente, aquele que era muito afoito, aquela coisa toda, pede a parte da herança que lhe cabe, cai no mundo, vai embora. O mais velho ficou em casa, na casa do pai. E aí a parábola diz que esse filho novo gastou tudo, perdeu tudo, e tendo perdido tudo, ele passa até fome. E nessa situação, ele quer voltar para a casa do pai. E volta. E é acolhido de uma forma maravilhosa pelo pai. Narra a mesma parábola, que o filho mais velho, que ficou com o pai, se sentindo, portanto, injustiçado. Por quê? Porque o mais novo foi, gastou tudo, na farra, na folia, e volta e o pai acolhe, né, de uma forma tão bonita, ele, o mais velho, que ficou na casa do pai. Poxa, mas eu fico sempre aqui com você, pai, e você não faz festa nenhuma para mim? E ficou todo bicudo, né? Chateado, aquela coisa toda. Então, o pai diz, olha, meu amigo, o teu filho, o teu irmão mais novo, estava perdido e voltou. Ele está vivo, nós recuperamos. E você, falando para o filho mais velho, você está sempre comigo,
aquilo que é meu é teu. Então essa parábola, Jesus chamava a atenção dos escribas, dos fariseus, doutores da lei, os sacerdotes, todos eles, dizendo: ô pessoal, vocês estão se sentindo o filho mais velho, aquele que ficou na casa do pai. E os pecadores são aqueles que saíram, portanto, os publicanos, as meretrizes, os ladrões, esses que saíram, eles têm que ter a oportunidade de retornar. Eu, como pai, vou acolher, né? Jesus dizia. Então, essa parábola chama atenção com relação a isso. E agora vocês, sacerdotes, doutores da lei e tal, será que vocês são assim com o pai? Ou apenas ficaram na casa do pai? Às vezes ficaram na casa do pai. Não saíram? Não foram para o mundo? Porque não tiveram coragem, talvez, né? Mas o mais novo saiu, deu problema, confusão e retornou. Então, semana passada, nós falamos sobre um trechinho que fala disso, do filho mais novo que pede ao pai a parte da herança e vai embora, cai no mundo, né? Era mais afoito, mas era decidido, né? Vou embora e não quero saber. Ele queria viver uma aventura, né? Talvez estivesse cansado da vida na casa do pai, talvez fosse isso, né? Talvez tivessem grandes sonhos. Vou cair no mundo, quero conhecer o mundo. E ele, para atingir esse intento dele, ele pede antecipação da herança. Aí a gente vê a imaturidade desse filho mais novo. Pede antecipação. Isso pode ser entendido como desrespeito com relação ao pai. Por quê? Porque a herança, em princípio, só se recebe quando o pai desencarna, falece, né? Mas ele não, ele quis e foi embora. Ele não se importou com o sentimento do pai. Aquilo deve ter marcado o coração do pai, né? Talvez o pai, ele não perguntou, o filho mais jovem não perguntou, talvez o pai contasse com ele, com o filho mais jovem, a sua velhice, que era muito comum, né? O INSS naquela época, ou seja, o socorro para o velho, eram os filhos que continuavam a labuta na sua terra, na sua plantação, e o jovem não quis saber, simplesmente foi embora. Por quê? Porque ele amava muito a si, e com relação ao pai, parece que ele não tinha assim tanto amor. Querer a parte na herança deve ter gerado uma bela confusão em família. Antecipação de herança não é fácil, tem que desfazer dos bens, transformar em dinheiro. Enfim, uma confusão que deve ter gerado um tumulto enorme e poderia ter gerado uma mágoa no coração do pai. Então, esse querer ir embora, pedir a parte da herança e sumir, do ponto de vista espiritual, nós chegamos a comentar que estamos numa caminhada evolutiva, todos nós. Comentamos que o mais novo era o inexperiente, afoito, sonhador, influenciável, seduzido pelas coisas da terra, tanto que ele pede: dá a parte que me cabe. Muitos imaginam ser donos do bem do pai. Do ponto de vista espiritual, parece que nós somos donos dos bens que o pai nos coloca aqui à disposição, né? Que ele tem a obrigação de nos atender. Deus, eu quero alguma... Tá aqui. E se não der, eu fico nervoso, fico bravo. Se eu estou doente, eu quero a cura. Exijo a cura. Só que, muitas vezes, eu desperdicei a minha saúde. Não prestei atenção, me excedi, bebida, comida, farra, um monte de coisa. E aí eu quero os bens. Eu quero a minha saúde de volta, Deus. Mas eu joguei fora. Então nós não temos nada. Nós somos apenas usufrutuários. Ou seja, aquele que se utiliza desses bens que o Pai nos coloca à disposição para essa caminhada aqui na Terra. Estão aí, só emprestados para nós. E temos que agradecer sempre a esses bens que nos fornece e nunca exigir nada. Falamos que até a família, os filhos, emprestado. Ninguém é dono de nada. Emprestado. Falamos também
que eu num comercial, né, de uma igreja, olha, vem aqui orar conosco para aumentar o seu crédito junto a Deus. Não, eu só devo para Deus. Deus não deve nada para mim, não. Na segunda parte que nós comentamos passados não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que agora tinha e partiu para uma terra distante. E lá jogou tudo fora. Dissipou todos os bens, vivendo de uma forma equivocada. Do ponto de vista dessa passagem, tá? Vamos relembrar o que falamos na semana passada. Não muitos dias, a gente pode entender como desespero do jovenzinho cair no mundo. Né? A sedução na qual ele se encontrava, o mundo oferece tantas seduções, influências, amigos, prazeres, vícios, ou talvez até a revolta com relação ao ambiente na casa do pai. Lá é tudo muito certinho, né? Eu sou o filho, eu quero ir para o mundo, aquela coisa toda. Então, continua. O jovenzinho juntou tudo que tinha, tudo aquilo que o pai entregou para ele, né? A pedido dele. Então, era uma atitude inconsequente do rapaz, impensada, egoísta. Juntou tudo, não deixou reserva nenhuma na casa do pai, caso a sua experiência, né, a sua aventura não desse certo. E teria que ter uma reserva, porque o pai já não lhe devia mais nada. Tudo que ele pediu, o pai deu e ele foi embora. Né? Se mandou. Então, ele não se importou com o pai, ele só quis partir para uma terra distante, não sabemos para onde foi, mas foi bem longe, talvez para um lugar tão distante que não ficasse fácil voltar para a casa do pai, ou o pai e o irmão saíram à procura dele. Ele saiu, portanto, com liberdade e com recurso. Foi fazer o que queria. Né? Dissipou todos os bens, jogou tudo fora, aquela parte da herança. O pai talvez até soubesse, esse menino vai jogar tudo fora. Mas o pai respeitou o livre-arbítrio do menino. Você quer a parte? Toma, vai aprender então no mundo. Né? E o menino saiu e jogou fora, mas o pai continuou aguardando o retorno do filho. Sempre continuou aguardando. Do ponto de vista espiritual, vamos lá. Agora, a mesma passagem, mesmo trecho, só que do ponto de vista da alma. Passados não muitos dias, mostra a rapidez como a gente se desliga do Pai, quando a gente quer, de Deus, né? Quando não estamos atentos. O desinteresse pelas coisas da alma nos leva a fazer isso, né? Não nos fixarmos na casa do Pai. E a casa do Pai é o quê? É o reino dos céus. E já falamos tantas vezes, reino dos céus, aqui na terra, o que vem a ser o reino dos céus? E não é só do ponto de vista religioso, não. Né? A nossa live fala de Deus, sem sombra de dúvida, fala de Jesus, mas fala de Jesus para o mundo, fala de Deus para o mundo, ou seja, estar na casa do Pai ou estar no reino dos céus. Nós comentamos a semana passada, ter uma vida honesta, respeitar as pessoas, cuidar bem da família, isso é estar no reino dos céus. Ser fraterno, educado, praticar a caridade, sorrir, abraçar, ter sempre uma boa palavra para aquele que está cabeça baixa, caído. Quando falamos, do ponto de vista com Deus, juntando tudo que era seu. Quantas vezes nós imaginamos que os bens que usufruímos aqui na terra são nossos, né? Casa, veículo, tudo isso aí. E não é isso. Com certeza não é isso. Todos esses bens nos são emprestados por Deus para essa caminhada. Nem esse corpo é nosso, nem o corpo. Daqui a pouco ele fica. E eu espírito, vou. Mas o corpo fica, nem ele é meu. Né? Então, nem compreendemos verdadeiramente esses bens que Deus nos coloca à disposição. Há bens que sequer prestamos atenção, o tempo, a saúde, os amigos, família. Né? E mesmo sabendo que vamos dissipar esses bens muitas vezes, o Pai nos deixa partir. Ele está querendo ir embora? Tudo bem, respeito o livre-arbítrio.
né? Vê o que você vai fazer, moleque, né? E ele continua nos amando da mesma forma. E não nos fecha a porta em hipótese alguma. Então, pegamos tudo isso, muitas vezes, e vamos para a terra distante, como na parábola o jovenzinho fez. Do ponto de vista espiritual, pegamos muitas vezes esses bens que o Pai nos empresta e vamos para a terra distante. Distante do bem, distante do amor, da paz, da verdade, da alegria. E nos afastamos e esquecemos muitas vezes do Pai. Respeita o nosso livre-arbítrio, está sempre aguardando, não deixa de nos fornecer aquilo que necessitamos. Não é porque fomos ingratos que ele vai cortar a água, o ar, o alimento, o sol. Não, continua tudo rigorosamente igual. E nós perdemos. Vamos lá para fora, perdemos muitas vezes esses bens, a paz, a alegria, né? Jogamos tudo fora. E o Pai continua sem fechar a porta, nos aguardando, aguardando que a gente retorne, tá? Então vamos começar hoje com mais talvez 2 ou 3 trechos. No terceiro trecho, diz assim: depois de ter consumido, lembram-se que o rapazinho pegou herança e foi embora. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Só esse pedacinho. Do ponto de vista material, tá? Matéria. Após o período da ilusão, analisando, né? Após o período da ilusão, o castelo começou a desabar. Ruiu. As coisas não são definitivas. Nada na matéria é definitivo. Rigorosamente nada aqui da matéria é definitivo. Nada tem estabilidade. Muito embora, muitas vezes, nós nos iludimos tanto com relação a isso. Grandes impérios, que parecem eternos, vão durar para sempre. Isso aí ao longo da história. Desabaram. Desabaram, acabaram. E não só desabaram, como até ficaram no esquecimento. Que poder que tinha esses impérios. E hoje, até esquecemos deles. Nem lembramos mais. O Império Romano. Império Romano, que dominou o mundo por 5 séculos. Ruiu, acabou. Virou. Titanic. Meu Deus, esse navio não vai afundar nunca. Primeira viagem, ele afunda. Para aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, ou idade, né, também. Experiência e idade. Vão se lembrar de um império que aqui no Brasil existiu. Uma indústria. Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Fundada no ano de 1891. 1891, século XIX. Tinha como atividade frigorífica, metalurgia, têxtil, química, bebidas, navegação, ferroviária, cosmética, eletricidade, comércio. Tinha tudo isso. Era uma potência. Olha a grandeza dela. Foi o maior grupo empresarial da América Latina, fundado em 1891. Empregados que essa empresa teve. Nada mais, nada menos do que 6% da população de São Paulo. Em cada 100 pessoas que moravam em São Paulo, 6 trabalhavam na Francisco Matarazzo. Então, tinha na época mais de 30 mil empregados. No ano de 1987, ou seja, depois de 96 anos da sua fundação, faliu. E tenho certeza que muita gente que ouviu agora não sabe nem o que é Francisco Matarazzo, né? Bom, só na matéria, estamos nos reportando ao jovenzinho do ponto de vista material, tá? Que foi embora e de repente gastou tudo, consumiu tudo e ele está agora numa situação de penúria. Então, só na matéria, vale esse ditado. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Só na matéria. Ou seja,
aos olhos do mundo. Há mal, há mal. Ele diz que não há mal que sempre dure. Por quê? Porque há mal que pode acabar sim em algum momento. Eu tenho fome, arranjo um trabalho. Eu passo necessidade, ainda bem, resolvi o problema. Estou doente, encontrei o remédio. E esse ditado que serve para a matéria, ele diz que há bem que também pode acabar. Ele diz que pode acabar. Tenho saúde. Exagerei em alguma coisa, comida, bebida, trabalho, tal. Fiquei doente. Vivo feliz em família. De repente, um filho desanda na vida. Ai, que dor. Parece que a família desmontou. Aquele filho perdido, né? Estou desempregado. Aliás, estou empregado. Daqui a pouco eu estou desempregado. Então, o bem também em algum momento acaba. Do ponto de vista espiritual, não aplica esse ditado, tá? E o filho mais novo, nesse episódio, quando pegou o dinheiro e foi para o mundo, na verdade ele antecipou a ruína, né? Não foi previdente, não foi cuidadoso. Então, acontece agora, nessa narrativa, o início das suas dificuldades. Os recursos minguaram, acabaram. Havia se juntado, possivelmente, a pessoas que não eram de boa conduta, para jogar tudo fora dessa forma. Junto daqueles que se dizem amigos. Enquanto o rapaz tinha dinheiro, sempre aparece amigos, né? E quando se vê sem recursos, os amigos o abandonam. Ele havia gastado tudo, tudo, com farra, com vício, com jogo, prazeres, as seduções da matéria de um modo geral, e começou a passar por terríveis necessidades. O dinheiro acabou, a fome chegou. E ele estava em terra estrangeira. Isso aumenta a insegurança. Quando você não está perto da sua família, quando não está perto daqueles que você convive há muito tempo, aumenta a insegurança. Então, certamente, a primeira coisa que sentiu falta do jovenzinho foi da família. Certamente. Primeira coisa que passou na sua cabeça é: puxa, se eu estivesse junto da minha família, né? Porque família é a grande referência. Agora, nesse episódio, o rapazinho não tinha amigos verdadeiros. Não. E amigos são tesouros que temos na vida. Os amigos verdadeiros são tesouros. E ele já não tinha mais nada. Não tinha nem a quem pedir. Havia arruinado sua vida. Vivia na mais absoluta solidão. Precisava procurar alguém. Tanto que ele foi procurar, em seguida ele foi procurar alguém. Ele precisava procurar alguém que estivesse envolvido com outros interesses que não aqueles com os quais ele mesmo esteve envolvido por todo esse tempo. Então ele tinha que procurar alguém que tivesse uma outra forma de ver a vida. Tem um ditado que diz assim: não dá para se ter resultados diferentes se continuamos fazendo as mesmas coisas. Então ele tinha que pensar em fazer alguma coisa diferente. Ele precisaria procurar trabalho. Primeira providência, um trabalho para se manter vivo. Vamos ver agora esse mesmo episódio, só que analisado sobre o ponto de vista espiritual. Vou ler de novo o trechinho. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Vamos ver agora aqui dentro, do ponto de vista espiritual. Se vivemos afastados do melhor caminho, espiritualmente falando, perdemos as nossas oportunidades de equilíbrio, de paz, de convivências pacíficas, da verdadeira amizade. Então, em outras palavras, estarmos afastados do reino dos céus, do reino de Deus. E nessas condições, em algum momento, sentiremos fome. Estamos afastados do reino dos céus. Falamos, que é do equilíbrio, da paz. Esse é o reino de Deus em nós. Então, quando estamos afastados, nós sentimos fome. Fome de amor. Fome de aconchego.
fome de paz, fome de abraço, fome de irmãos, fome de equilíbrio. E nem percebemos a oportunidade do reerguimento, pois nos sentimos sozinhos, sem amigos, em terra estranha, e nem percebemos por onde começar a procurar a saída. Nós vemos isso na prática, numa casa espírita. Pessoas que chegam estão tão desnorteadas, não têm a menor noção do que estão fazendo, de onde estão. Então, quando estamos nessa situação, não imaginamos muitas vezes nem a quem pedir ajuda. Vivemos na solidão. E o pior, muitos, passando por essa situação, imaginam que Deus é injusto. Isso que é o pior. Deus é injusto. E dizem, Deus se esqueceu de mim. Afinal, eu sofro. E ao meu lado tem tanta gente sorrindo, tanta gente aproveitando a vida, e eu sofrendo. Então, Deus se esqueceu de mim. E quem pensa assim, ainda agrava a própria dor. Porque não basta, por exemplo, a fome. Agora ele tem a revolta, que só agrava, que só piora. Então, alguma coisa está errada, né? Então, em meio à dor que surge, é preciso entender a nossa responsabilidade nessa tragédia. Ela não aconteceu por acaso, né? Que nós colocamos tragédia para nós mesmos. Nós somos os artífices da nossa alegria ou da nossa dor. Nós é que trabalhamos. Então é preciso compreender o que Jesus nos disse sobre bem-aventurados aflitos. Aflição, dores, todo mundo tem, né? Então precisamos entender bem essa questão. Afinal, todos nós sofremos. Quando eu falo disso, do sofrimento, sofrimento todo mundo tem. Talvez você, um ou outro aí, talvez diga, eu não sofro não. Nada? Não sofro, minha vida é tão tranquila. Não sofre nada? Não. Então fica tranquila, daqui a pouco você vai sofrer. Amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Né? Então sofrimento, todos nós teremos. Porque nós estamos num mundo extremamente material. Não é fácil não. A Terra ainda está numa condição de expiação e provas, onde a dor existe, onde o mal está aqui no nosso meio. Então nós precisamos entender bem a questão de bem-aventurados aflitos. Entender bem isso, porque todos nós temos esse sofrimento. Só que no meio do sofrimento, que todos nós temos ou teremos, existem duas maneiras diferentes de sofrer. O bem sofrer e o mal sofrer. É uma decisão nossa. Nós é que decidimos sofrer bem ou sofrer mal. E precisamos, então, entender isso. Né? Do ponto de vista espiritual, precisamos compreender. Um exemplo que deixa sempre muito claro essa questão do sofrimento. É preciso entendimento para que o sofrer venha a se transformar num bem sofrer. É estranho bem sofrer? Não, não é não. E se não tiver o entendimento, meu amigo, nós vamos cair no mal sofrer, na dor que agrava, na revolta que complica tudo. Então, vamos montar aqui um exemplo. Duas pessoas cometeram um crime igual, tá? Assassinou alguém. Um assassinou, outro assassinou. Os dois foram para a cadeia, presídio. Estão lá. Receberam a mesma pena. 40 anos de prisão, 40 anos de cadeia. Um busca um entendimento melhor. Esse que busca o entendimento melhor, coloca dentro de si, né, a mensagem de Jesus, vai pacificando seu coração. Apesar de estar num presídio, ele procura colocar o reino dos céus aqui dentro, a paz, a serenidade. E o outro? O outro não.
outro revoltado. E aí, quer matar todo mundo, quer xingar, quer bater, quer aprontar. Então, dois criminosos com a mesma pena no mesmo presídio. Esse que buscou entender, ele sabe que terá que cumprir a pena, afinal de contas errou, mas o faz na alegria de estar se livrando do seu compromisso. Aquilo para ele é um bem sofrer. Por quê? Porque está limpando aquilo que o incomodava. E o outro está agravando o sofrimento. Viver 40 anos numa prisão deve ser algo horrível. E viver 40 anos dentro de uma prisão, querendo matar todo mundo, deve ser pior, né? Então, é o bem sofrer ou o mal sofrer. Então, diante do sofrimento desse filho mais novo que nós vimos na parábola, vamos pensar sobre, então, os bem-aventurados aflitos no dia a dia da humanidade. Vamos lá. Vamos falar de aflições. E exatamente nesse momento tão difícil, né, para a humanidade. Está muito complicado, é guerra, um monte de coisa. Falar de aflições, quando existem tantas pessoas com suas esperanças abaladas. Falta de entendimento, falta de buscar a compreensão. De pessoas que estão a caminho da descrença. É terrível, né? Não acreditar mais, jogar a toalha, deve ser alguma coisa terrível. Pessoas julgando Deus de forma tão equivocada. É Deus que é o culpado. Para mim ele faz isso, para o outro não, o outro está feliz. Momento em que a humanidade, muitas vezes, se esquece que Deus é o mais absoluto e sublime amor. Amor. Esquecendo-se que todos somos seus filhos amados. Não importa se eu matei, se eu roubei, eu sou amado por Deus com a mesma intensidade. Muito embora eu tenha que responder por aquilo que eu fiz. Mas eu continuo sendo amado por Deus. Não sou jogado fora, não. De forma nenhuma. E muitos, ainda dizendo que ele, Deus, escreve certo, e muita gente com, eu estou equilibrado. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviram ele falar? Alguém falar isso? Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Nós é que ainda não compreendemos isso tudo. Porque Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que lemos o certo com os olhos tortos. O problema está conosco, não com ele. E nós não compreendemos, né? Afinal, como a humanidade entende Deus? Muitos ainda, aquele Deus punitivo, vingativo, aquele Deus colocado, sobretudo, no Velho Testamento, aquele Deus que tomava partido de um exército em detrimento de outro exército, aquele Deus que bandeava para um lado e prejudicava o outro. Não, esse não é Deus. Era uma visão antiga que não podemos continuar a ter, né? Os espíritos, a espiritualidade, e aí estou falando da nossa querida doutrina, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo vem de Deus. Então temos que entender Deus. Cada um entende da forma que quiser. Eu não consigo mais entender aquele Deus velhinho, barbudo, grande, pintado no teto de uma capela. Não consigo mais. Eu vejo Deus de que forma? Eu vejo Deus como um conjunto de leis que estão vigindo em todo o universo. Deus, uma força cósmica, um legislador que colocou essas leis todas, que estão aí em vigor em qualquer lugar. Eu vejo esse Deus, essas leis, essa força, que não pune a ninguém. Deus, essa força, colocou leis em todo o universo, mas não colocou leis para servirem para punição. Ele colocou leis para serem seguidas. O legislador de trânsito, quando coloca o diretor de trânsito da cidade, quando coloca na porta da minha casa uma placa de proibido estacionar,
Será que passa na cabeça dele? Eu vou colocar uma placa de proibido estacionar, por quê? Porque eu quero multar esse sujeito. Na hora que ele parar aqui, eu vou aplicar uma multa. Não. Ele colocou a placa porque era uma forma de ordenar o trânsito. Então, lei é para organizar. E eu levei uma multa. Por quê? Porque eu fui parar embaixo da placa. É problema dele, diretor de trânsito, ou é problema meu? Problema meu. Não parasse, né? Então, Deus não pune ninguém, de forma nenhuma. O sofrimento, então, pelo qual todos nós passamos, nada mais é do que infringir a lei. Nada mais do que isso, infringir a lei. E o infrator precisa, então, passar por um curso para aprender a cumprir a lei da melhor forma possível. Só que nós não conseguimos cumprir todas essas leis em vigor em todo o universo. Não consigo falar, olha, a partir de agora eu vou cumprir tudo. Não vou, eu não consigo. Vou aprendendo aos poucos, né? Então, existe um curso para que a gente vá aprendendo essas leis e cumprir de uma forma cada vez melhor. Mas, infelizmente, é de uma forma ainda vagarosa. Esse curso, com várias aulas, se chama reencarnação. Muitos não aceitam. Reencarnação é um absurdo. Conversando tantas vezes com queridos irmãos evangélicos, sobretudo os evangélicos, né? Os nossos irmãos católicos aceitam mais essa ideia. Os evangélicos não, né? São mais rigorosos. Não, é ressurreição. Não, eu entendo como reencarnação. O que é ressurreição para você? Eu pergunto. É o corpo que depois novamente volta, é recomposto, ressurge, e aí ele vai ter uma vida eterna. O mesmo corpo? É, o mesmo corpo. Tudo bem. Eu acho que eu, depois da morte, uma partezinha vai parar num pé de couve, outra partezinha vai parar no estômago de um peixe. Eu vou ficar espalhado para tudo quanto é lado, né? Mas para Deus é possível a ressurreição. Para Deus tudo é possível. Então, se tudo é possível, por que não a reencarnação? Que é muito mais simples. O espírito que vai, quando está sendo gerado um corpo, e aí nós sabemos dentro da doutrina, em que condições é gerado, em que família, em que grupo ele vai ressurgir, em que condições ele virá, em termos de saúde, de uma condição melhor, uma condição não tão boa. Nós sabemos isso tudo. Então é muito mais, entre aspas, fácil que ele ressurja naquele corpo com todas as condições necessárias para que ele evolua. É tão mais simples e tão mais lógico, né? Então, tudo bem, vamos lá. Então, para muitos falta essa compreensão. Compreensão que daria para a humanidade hoje. Estamos falando do ponto de vista espiritual. Estamos falando do sofrimento do rapazinho, né? Do filho jovem. Agora estamos falando do sofrimento nosso, quando nos afastamos do Pai. Então, essa compreensão das idas e vindas daria para a humanidade um novo alento, muita serenidade, muita paz. Por quê? Porque nós nunca estaremos sendo injustiçados. Deus não pune. Deus não perde ninguém. Não comete injustiça alguma. Não se esquece de ninguém. Tudo que nós recebemos aqui, em termos de dor, de dificuldade, é muito simples. Muito simples. A lógica, a razão nos leva a isso. É a questão do plantio e da colheita. Não tem outra história. Plantio e colheita. Só que a única coisa que muda é várias existências. Tão simples. E narrada na Bíblia, inclusive. Tá? Na Bíblia está lá. Então, tudo é uma questão de plantio e colheita. Plantio que muitas vezes fizemos regado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pela inveja, pelo desprezo, pela ignorância, pela preguiça. E a chave para esse entendimento não é outra que vidas sucessivas.
Reencarnação. Muita coisa fizemos lá no anterior. Alguma coisa fizemos dessa aqui também. Mas muitas vezes fizemos na anterior. Exageramos. Então, reencarnamos. Para quê? Para corrigir. Para fazer as coisas melhores. Ajeitarmos as coisas. Reaproximarmos das pessoas. Isso é maravilhoso, porque reencarnação é a maior demonstração do amor infinito de Deus. Infinito. Que não fecha as portas a nenhum dos seus filhos. Que permite a recuperação para todos. Todos. Então a nossa existência, a nossa caminhada, é como uma grande novela. Assistiram novela, pelo menos uma vez, na televisão, né? Novela. Se eu passar na frente da televisão, está lá um capítulo e eu vejo uma pessoa doente. Vejo outra pessoa pobre. Ao lado dela ou perto dela tem uma pessoa extremamente rica. Outra com muita saúde. Um está preso, outro está gozando a vida, está na praia. Fala, puxa vida, o autor dessa novela é um maluco. Como que ele faz tanta coisa diferente? Um com saúde, outro doente, um rico, outro pobre, outro gozando a vida, o outro está preso. Basta olhar o capítulo anterior. Eu não assisto a novela. Vou voltar no capítulo anterior, aquele que está preso tinha matado alguém. Aquele que está solto está tendo uma vida perfeita, né? Vinha tendo e continua tendo. Aquela pessoa doente se alimentou de uma forma exagerada. Ao invés de comer um prato de feijoada, ela comia a panela inteira. E aí? Tem que voltar nos capítulos. E é natural, a nossa existência, nós não somos viajantes de primeira viagem. Não somos. Nós somos viajantes de longa data. E a cada passagem na Terra, nós vamos aprendendo, não nos recordamos do anterior, graças a Deus. Isso é um bem que Deus nos faz também. Não me recordo do que fiz no anterior e que, portanto, estou nessa aqui para fazer o bem. E aí um ditado maravilhoso. Fazer o bem sem saber a quem. Não importa a quem. Eu quero fazer o bem. Só quero fazer o bem. E aí vou estar fazendo também para aquele a quem eu fiz o mal. Então, reencarnações. Esses capítulos seguidos que vão trazendo para nós condições melhores de vida. E repare que novela, o último capítulo sempre é muito feliz, né? É sempre bom demais. Então, a cada nova existência nossa, nós desencarnamos, morremos, vamos para a condição de espírito, depois retornamos, é como aquele aluno que volta para um novo dia de aula, para novos aprendizados. Não tem nada de anormal, nada de maluco nisso, de forma nenhuma. Então, temos novos aprendizados. E assim, como dissemos quanto ao filho pródigo, que saiu e gastou tudo, para sair dessa situação dolorosa, em que muitas vezes nos encontramos, porque nos afastamos do equilíbrio, nos afastamos de Deus, do reino de Deus, da serenidade, da paz, do amor. Quando nos afastamos, é preciso procurar alguém ou alguma coisa que esteja envolvido com outros interesses, que não aqueles com os quais nós mesmos estamos envolvidos e estamos sofrendo, né? Então, temos que sair da mesmice, sair daquilo onde entramos, né? Então, mudar o foco, isso é fundamental, procurar ajuda. Então, é como ouvir Deus dentro de nós, nos dizendo: calma, meu filho, eu existo, Deus, existo, eu te amo e estarei sempre contigo. Acalma-te, tudo passará. Acredite, é Deus em nós. Próximo tópico, vamos ver se dá tempo, pelo menos na parte material, né? Depois entramos na parte espiritual. Vamos agora para a quarta faixa da parábola inteira, que diz assim: o que nós acabamos de ler é:
Depois do rapazinho ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Nós vamos agora entrar assim. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra para onde ele foi, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Vamos lá. Ponto de vista material, tá? Então, ele se juntou a um cidadão daquela região e o rapaz deu como serviço para ele ir tomar conta de porcos. Ele, o rapazinho, ponto de vista material, ele foi movido pela necessidade mais premente. Qual é a necessidade? Saciar a fome do estômago. E tinha fome. Isso o levou a buscar alguma pessoa que pudesse ajudá-lo. E sempre haverá alguém de boa vontade que vai auxiliar aquele que necessita, sempre terá. Não teve o rapazinho, o jovem, o filho mais novo, não teve tempo de escolher nada, nenhuma outra alternativa. A fome bateu, ele foi procurar alguém e aceitou o primeiro serviço que lhe ofereceram, né? Ele estava no fundo do poço. Então, para sobreviver, ele foi mandado a cuidar de porcos. E Jesus era impressionante. Era, não é, porque continua sendo. E será sempre. Jesus, quando ele quer passar uma informação para nós, para ver se a gente consegue entender, ele carrega nas tintas. Carrega. Vamos ver. Quando falamos da parábola do bom samaritano, ele foi mostrar para o doutor da lei que aquele que foi o próximo do agredido era exatamente um samaritano, que era um desprezado pelo próprio doutor da lei. Então ele carrega na tinta, né? E aqui, o rapazinho foi cuidar de porcos. Olha como Jesus carrega na tinta, né? Que coisa maravilhosa. Cuidar de porcos. O rapazinho, o filho jovem, era um judeu. Cuidar de porcos? E como tal, sendo judeu, ele não podia ter contato com porcos. Esses animais, os porcos, e outros também, eram considerados imundos pela lei dele. Isso está em Levítico. O livro Levítico faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Capítulo 11, quem quiser procurar. Capítulo 11, versículo 7, que diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina, esse é imundo. Porcaria, não pode se aproximar. Os rabinos, né, os que orientavam na velha lei judaica, consideravam amaldiçoados aqueles que tocassem nos cadáveres dos porcos. Olha que situação. E o rapazinho foi mandado tomar conta de porco. Em Deuteronômio, só para termos uma ideia, que é outro livro que faz parte dos 5 primeiros, capítulo 14, quem quiser marcar, diz assim: o porco também é impuro. Embora tenha casco fendido, ele não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. E o rapazinho tomando conta de porcos. Então, essa tarefa que foi oferecida ao filho mais jovem era também, acima de tudo, uma grande humilhação ao qual ele foi submetido. Olha que tristeza. Perdeu tudo. Caiu em desgraça. Tinha fome e foi mandado tomar conta de porcos. Jesus exagerou com o rapazinho, né? Com isso, percebemos que o rapazinho perdeu seus recursos. Até a sua religião ficou abalada, sua identidade, sua dignidade, sua alegria, sua paz, seu amor próprio. Ele se sentia, portanto, nas profundezas do inferno. Que coisa, hein? Nessa segunda parte, e a parte espiritual, ela é um pouquinho longa, eu não vou judiar muito de vocês, não. Então, nessa parte, nós falamos do ponto de vista material.
E aí nós vamos falar um pouquinho não, bastante, do ponto de vista espiritual, né? Quando estamos distantes do reino do céu, distante do equilíbrio, o sofrimento nos cansa, queremos saciar a fome do espírito, temos que buscar alguma coisa, pedir socorro, a quem pedir. Vamos comentar isso aí, o que acontece dentro, por exemplo, de uma casa espírita, um atendimento dentro de uma casa espírita, com relação a alguém que sofre. Então temos muitas curiosidades para vocês, para falarmos sobre esse pequeno trecho, né, da parábola do filho pródigo. Combinado, pessoal? Tem muita coisa ainda, tá? Muita coisa nova também. Vamos encerrar, já passou na hora. Vamos então, fechando os olhos, e à nossa frente, Jesus. Sempre Jesus. Agradecemos por esses momentos em que estivemos juntos e te pedimos, Jesus, que nos dê força para buscarmos um entendimento cada vez maior. Talvez nesse momento não consigamos compreender a importância de entendermos certas coisas. Tudo é importante. Tudo é importante. Porque o equilíbrio em nós é tudo. É isso que nos traz a alegria. Que assim seja, graças a Deus. Quando falamos da busca, só para encerrarmos, quando falamos da busca do melhor, do equilíbrio, só antecipando um pouquinho da semana que vem, mas é só um trechinho. Muitas vezes, nós vamos, por exemplo, uma casa espírita, a gente está no fundo do poço, não encontra nada, eu quero me equilibrar, chego na casa, recebo uma orientação, passo por uma entrevista, recebo os passes, me sinto melhor, agora está tudo em ordem. Não, você tem que entender as coisas, tem que raciocinar. Por quê? Porque quando nós começamos a nos equilibrar e começamos a colocar dentro de nós o entendimento, esse entendimento que fica aqui dentro, gravado, que eu vou buscar raciocinar, esse entendimento, eu que pedi o socorro, entre aspas, pedi o socorro a um médico, por exemplo, numa casa espírita, fui lá buscar uma ajuda, tal. Quando eu busco o entendimento, é tão claro, é tão nítido, como eu começo a me tornar médico de mim mesmo. Isso é tão importante. Médico de mim mesmo. Médico não é só aquele que vai lá e faz a cirurgia, mas o médico que entra na faixa da prevenção. Eu não quero, porque isso aqui eu vou adoecer, isso aqui eu vou me perder, isso aqui vai me causar mal. Então, o entendimento, o raciocínio, isso que a gente está buscando nessas lives, é colocar dentro de nós cada vez mais entendimento, raciocinarmos cada vez mais. Por quê? Porque seremos médicos de nós mesmos, do ponto de vista espiritual. Isso é maravilhoso, tá? Pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. A gente vê aqui comentários. É gostoso a gente ver isso tudo, né? A terra e luta da verdade, mas é na terra que se prepara o porvir. É isso mesmo. Áurea, beleza, tá? Então, pessoal, semana que vem, continuamos. Mas aquilo que falamos hoje, por favor, pessoal, dá uma raciocinada, né? Dá uma pensadinha. Se for o caso, reveja a live, se alguma coisa não ficou clara. Vamos raciocinar. Vamos começar a mudar a nossa forma, ou dar chance para mudar a nossa forma de entendermos as coisas e nos tornarmos médicos de nós mesmos. Obrigado você também, Ana. Estou vendo aí. Seu Laércio, boa semana também. Grande abraço, pessoal. Vamos continuar. Jesus no coração e álcool em gel na mão, tá? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a semana que vem, tá? Tchau, muito obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Tchau.